Olá, meus amigos! Na aula de hoje vamos falar sobre tecido conjuntivo, vamos falar do tecido hematopoético, né? Ou, simplificando, vamos falar sobre o sangue e seus elementos figurados, as celulinhas que formam o sangue. O nosso sangue ele é formado por vários elementos, né? Podemos dividir o nosso sangue em plaquetas, que está associado à coagulação sanguínea, tá bom? Temos aqui as hemácias, que está envolvido com o transporte de oxigênio. Temos aqui os leucócitos, que está associado à defesa do nosso corpo. Temos vários leucócitos fazendo a defesa contra vírus, bactérias, micro-organismos em gerais. Até vermes podem ser defendidos por esses leucócitos. Então, temos aqui, passando por um processo de centrífuga, o nosso sangue pode ser separado em 55% de plasma. Aqui nesse plasma é a parte líquida, onde ficará os nutrientes, seja albumina, a mesma proteína do sangue, seja vitaminas, aminoácidos, anticorpos, tudo fica dissolvido no plasma. Uma parte do oxigênio e do gás carbônico, da maior parte do gás carbônico. Essa partezinha aqui de 4% são os leucócitos e as plaquetas, né, as células de defesa, junto com algumas partes que vão fazer parte da coagulação sanguínea. E aqui temos 41% de hemácias, são essas que vão transportar o nosso oxigênio. O sangue ele é fabricado na medula óssea. Então, nosso sangue ele passa por um processo de diferenciação através de células-troncos que estão nos nossos ossos. Essas células-troncos vão se dividir em dois tipos, tá bom? Célula-tronco mieloide e célula-tronco linfóide. O nome está dizendo tudo. O linfóide vai dar origem aos linfócitos, enquanto que os mielócitos vai dar origem às outras células sanguíneas. Então temos aqui, né, no mieloide, vai dar origem uma parte à hemácia, né, plaquetas, e essas aqui, ó, os leucócitos, que são granulócitos, tá bom? A gente vai falar daqui a pouco sobre esses granulócitos, enquanto que as células troncos linfóides vão dar origem ao linfócito B e ao linfócito T. Aqui temos as células do nosso sangue, as hemácias, e aqui os leucócitos, como os neutrófilos, eosinófilos, basófilos, linfócitos e monócitos. Falar um pouco sobre os eritrócitos ou glóbulos vermelhos, também chamados de hemácias. As hemácias vão passar pelos vasos sanguíneos do nosso pulmão e vão carregar o oxigênio através de uma proteína chamada hemoglobina. No momento em que essa hemoglobina se junta ao oxigênio, formam uma estrutura chamada oxihemoglobina. Essa hemoglobina agora vai carregar o oxigênio para as células. No momento em que fornece oxigênio para as células também vão fornecer o dióxido de carbono. Uma parte é dissolvido no plasma, enquanto outra também pode ser carregado pela hemoglobina. A hemoglobina é essa proteína formada por 4 partes. Ela tem uma estrutura quaternária. Ela é formada por 2 cadeias betas, tá bom? E aqui 2 cadeias alfas, alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2. Nessas cadeias, ela ainda vai ter um grupo M. Nesse grupo M é onde está o composto, o átomo, né? Ou o íon de ferro. É esse ferro aqui que vai se juntar ao oxigênio para poder fazer o transporte. Falando um pouco dos leucócitos, ou células de defesa, vamos ter 2 grupos, os agranulócitos e os granulócitos. Essas células possuem muitos granulozinhos. Nos agranulócitos, temos aqui o linfócito, são aquelas que vão produzir os anticorpos, que são proteínas de defesa, e temos os monócitos, esses vão formar o macrófago, uma célula responsável por fagocitose. Professor, o que é fagocitose? São células que vão comer micro-organismos, que vão fagocitar micro-organismos no nosso corpo. Já os granulócitos, esses vão ser divididos aqui conforme o núcleo bilobulado, né, monolobulado e trilobulado. Temos o eosinófilo, também chamado de acidófilo, é aquela célula que se cora em corante ácido. Basófilo vai ser uma célula que vai se corar
ela fica coradinha no corante básico, enquanto que o neutrófilo em corante neutro. A função do eosinófilo, além de combater vermes parasitas, ele vai também produzir a heparina, responsável pela a não coagulação sanguínea. Então, é uma proteína anticoagulante, não vai deixar com que vire coágulo no sangue. Isso vai facilitar as células de defesa. O basófilo ele vai produzir também a histamina e a heparina. A histamina é responsável pela dilatação dos vasos sanguíneos. E essa dilatação também pode ser usada para diapedese, que é quando algumas células podem sair do vaso sanguíneo para combater uma infecção. Os neutrófilos, eles também são fagocitárias, eles também fazem a fagocitose de algumas células. Então temos aí algumas funções básicas aqui dessas células leucócitas. Já os linfócitos, temos aqui a diferenciação de 3 linfócitos, linfócito T, linfócito B e NK, né, natural killer. São células que estão no nosso organismo matando alguns vírus e matando também algumas células cancerosas. Nesse linfócito T, ele ainda vai se diferenciar em 2 tipos. Célula CD8, é aquela que tem também citotoxicidade, ela também vai acabar matando algumas bactérias ou micro-organismos. E a CD4, que é também chamada de célula auxiliar, ela que vai chamar outras células para fazer, responsável pela convocação de outros linfócitos. É essa célula que vai chamar outros linfócitos. Já o linfócito B, ele se diferencia em 2. Em células de memória, aquela que vai ficar guardada no nosso corpo, para quando que aconteça uma segunda invasão, essas células de memória vão fazer com que nosso corpo reaja automaticamente de uma forma mais rápida àquela invasão. E também a linfócito B vai se diferenciar em plasmócito. São esses plasmócitos que vão liberar os anticorpos livres. E esses anticorpos livres também vão combater bactérias e vírus. Então a gente finaliza a aula por aqui. Valeu, até a próxima.